E eu então quero passar para vocês, irmãos, principalmente para os homens, profetizando Atos 3:21, que diz que convém que o céu contenha o Filho do Homem até o tempo da restauração de todas as coisas preditas pelos santos profetas. E essa palavra restauração no original significa restaurar a teocracia verdadeira e ao estado perfeito de antes da queda. Uau! Deus não desistiu do homem. Tem homem aqui? Aleluia! Aleluia! Homem com H maiúsculo, autoridade de Deus. Adão perdeu, mas Cristo trouxe de volta. E a restauração do estado perfeito de antes da queda. O que tinha antes da queda? Gênesis 2, o que tinha? 1 e 2, homem, mulher e Deus, num casamento onde Deus tinha prazer em toda a viração do dia. Meu Deus, Ele vai restaurar o casamento como é no coração dEle. Casamento não é plano humano, os homens não têm que definir casamento. Casamento, para os jovens, é o que Deus determinou, é o que Deus tem no coração dele. Para os casados, não é o que já aconteceu, ou as experiências negativas, não, é o que Deus tem como propósito o seu casamento. Amém? E eu quero então, esse material está ali, depois vocês podem pegar, tá? E eu tenho até um flyerzinho, depois eu passo para o Abel, se quiser imprimir, quem quiser. São 10 segredos, mas eu só vou citar alguns, e alguns textos. Se você quer construir uma casa sobre a rocha, tem que ouvir a palavra de Deus e botar em prática. Então tem textos que a Beth e eu, principalmente eu como cabeça, eu botei em prática. E bateram tempestades contra a nossa casa, e literalmente enchente. Em 83 a nossa casa ficou submersa, exatamente nessa época. Priscila nasceu. Nós brincamos com ela de enchentina, que ela nasceu em plena enchente de 83 em Rio do Sul. Quer dizer, tudo aconteceu para a nossa casa desmoronar, mas nunca desmoronou. Esses são os fundamentos que eu quero passar para vocês. Estão dispostos? Tem homem aqui para assumir a posição? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou Cristo aqui em casa. Eu pago o preço pela minha esposa e pelos meus filhos. Eu dou condução, cabeça, da direção, equilíbrio. Amém? E as mulheres, no projeto inicial de Deus, como que vá como diante dele, não pelo feminismo, não pelo empoderamento da mulher, mas pelo coração manso e dócil, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, versículo 5. Uau! Que ganha o marido sem palavras, com S, não com C. Então vamos lá. Primeiro eu quero ler com vocês, irmãos. Primeiro, para todos, quantos solteiros temos aqui? Solteiros ou pessoas que não estão num casamento? Quantos? Tão pouco assim? Não, levanta o braço, até para os outros verem, né? Uai, como é que vão saber que tu está aí, orando a Deus, orando? É oração, tá? Olha só o que Deus pede para nós com relação à nossa imagem, o nosso propósito para um casamento. Bota aí Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por... Vou ler de novo. O casamento deve ser honrado por... Você também. É algo honrado, não é essa imagem que os filmes, as séries, os desenhos, tudo apresenta algo descartável, algo frustrante, frustrado, ou até as tuas experiências. Mas não, na Bíblia casamento é honrado. Tem valor, vale a pena pagar o preço por um casamento, vale a pena para uma moça, para um moço, virgindade, vale a pena para um casal lutar pelo seu casamento para ter honrado, porque diz,
e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Imorais os que praticam relação sexual antes do casamento. Adúlteros, moixos, o moixal, casado que coloca o seu corpo em relação fora do casamento. Irmãos, vocês veem, olha bem, solteiros, olhem bem, casados, o casamento vai deixar muita gente para o inferno. Esse texto é bem claro. Deus julgará, esse texto é um dos textos que eu estudei palavra por palavra no original. Esse texto de Deus vai separar, julgar aqueles que foram para um casamento com um monte de experiências sexuais ou intimidade, porque não honraram o leito conjugal, não se deixaram na pureza para um casamento. Assim também, que é a primeira palavra, os imorais, porneia ou pornos, a palavra no original, é todo tipo de relação fora de um casamento. E adúlteros, a palavra já é moixos, o moixal, é infidelidade a Deus e infidelidade ao seu cônjuge. Então, como nós podemos honrar um casamento? Como é que um solteiro pode pensar num casamento segundo um propósito que Deus tem estabelecido? Um leito conjugal conservado puro. A palavra leito ali no original é coitus. É o lugar da relação que é para dentro de um casamento. Em Gênesis 2, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aí veio o pecado. Vamos restaurar o casamento honrado? Vamos, eu quero só reforçar então aquilo. Bota o PowerPoint aí, querido, por favor. Tá? Até 11h30, né? Hã? Até? Não, eu quero citar como um exemplo da nossa vida. Primeiro segredo para uma família de aliança com Deus Pai, com propósito, para um casamento honrado. Olha lá, o primeiro segredo: cada um amar a Deus de fato e de todo o coração. Deus não chamou a gente para frequentar a igreja. O primeiro e o maior mandamento qual é? Amarás o Senhor o teu Deus. Não é sobre todas as coisas como a maioria prega. Não está na Bíblia. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele traz aqui para dentro. Não é em função do exterior. É um amor que começa no meu interior, no interior de cada um. Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro segredo da minha vida, da nossa história, do nosso casamento, é que de lá em 1º de novembro de 74, algo aconteceu aqui dentro e gerou um amor por Deus, pela palavra de Deus dentro de mim, que mudou a minha história. Agora, se você, homem, está aí encostado na mulher, a mulher que tem que chamar para orar, a mulher que tem que chamar, ou a mulher que é puxado, não. Deus não aceita quem não vem por espontaneidade. Quem ama quer estar junto. Verdade ou não? Você lembra quando vocês eram solteiros? Qualquer motivo para estar junto. Quem ama a Deus quer estar junto com Ele. Você levanta mais cedo para orar, para buscar Deus. Agora vem o segundo. Vamos lá no segundo. Cada um buscar e orar a Deus sempre, a cada dia. Irmão, isso aqui parece tão lógico. Cada um é independente agora aqui, cada um tem a sua vida, a sua intimidade com Deus. Irmão, não adianta querer até o próximo culto. Aí eu vou tirar um tempo para Deus. Não faz sentido isso. Se o homem, principalmente o homem, não é um homem que busca a Deus, que ora a Deus. Priscila deve se lembrar, quando eu estava no quarto, os 4 filhos ficavam às vezes em volta, lá prostrado, orando, adorando a Deus, buscando a Deus, orando a Deus, e os filhos queriam entrar.
Eles sabiam que não podia, que o pai estava orando a Deus. Aí de repente eu fazia assim. Aí vi os 4 cordeirinhos pulando, o pai ali prostrado, louvando, adorando a Deus. Aí eles começaram a pular em cima de mim, eu brincava de cavalo com ele, continuava orando. Daqui a pouco um se prostrava, outro se prostrava, outro se prostrava. Teus filhos veem você orando, pai. Tua mulher te vê orando. Ou até o próximo culto, porque eles te convidam. Vocês estão entendendo que essa música é linda, mas tem o nosso lado, como nós cantamos, Jesus, o Cordeiro de Deus, fez a parte dele e a minha. Amém, querido? Segundo segredo, tenha uma vida de oração, principalmente o homem. Como é que ele vai ter orientação de Deus se ele não para diante de Deus? Se ele não busca Deus? Então os textos estão aí, tá? Eu só vou ler. Olha, presta bem atenção ali. Mas quando você orar, é singular ou plural? Singular. Está falando para quem então? Para mim. Não pode ser para o vizinho, nem para a esposa, é você. Mas você, quando você orar, vá para o seu quarto, intimidade. Feche a porta e ore ao seu pai, é tu e ele. Por isso que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não tem na Bíblia. É de coração. Seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto, o recompensará. Olha o outro texto, em seguida, o outro slide. Ainda, no buscar e orar a Deus sempre, cada dia. No entanto, João 4, 23 e 24. Pode mudar o slide aí. Você está no primeira linha. Jonathan, sopra para o slide 2, 3 agora já. Não, pode voltar um. É que aqui não mudou. Vamos lá. Então, João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus não procura quem frequenta culto, irmão. Frequentar culto tem que ser uma consequência. Eu vou estar com meus irmãos para, com júbilo, com alegria, continuar adorando a Deus. O Abel falou isso antes. Mas a minha vida é uma vida de adoração. É isso que Deus busca, que o Pai procura. Deus é Espírito. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora o terceiro segredo. Então primeiro qual que é? Vamos repetir? Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças. O segundo segredo para mim é estruturar uma casa, uma família abençoada. Qual que é? Eu, principalmente o homem, buscar a Deus. Tirar tempo com Ele, entrar no meu quarto, fechar a porta. Meu Deus, quantas lembranças. Orar com os filhos. Lembra, né, Priscila? Toda noite, quando eu escrevi o segundo livro, Conselho para Marido, Pai e Avô, eu pedi para os filhos, eles não sabiam o que eu tinha escrito, para cada um escrever algumas coisas que marcaram a vida dele e da vida do pai, porque eu ia dar exemplo num livro da minha vida e alguns conselhos para outros maridos e pais. E avós, né, avós. E aí os 4 escreveram, independente um do outro, e 3 deles, uma das lembranças mais fortes na vida deles, que eles sabiam que o pai podia ter saído para fazer visita, alguma coisa, mas quando o pai chegava em casa, o pai orava com cada um deles, ainda que dormindo. Ficava passando a mão no rosto e orava com o Gil, depois ia na cama, orava com o Rafael, depois orava com a Priscila, depois orava com a Débora. Essa é a função. Eu sou o representante, eu sou o que manifesta. Agora o terceiro segredo que não falamos ainda. Olha lá, confessar e reconciliar-se todos os dias. Meu Deus, irmãos, quantos erros eu cometi. Como eu fui falho como marido. Como eu fui grosso com a Beth, com os filhos.
como eu errei, levei a minha família à falência, literalmente, que a Beth quase morreu, ficou desenganada dos médicos por erro meu. Mas esse terceiro fundamento da minha vida, da minha casa, não permitiu que todos esses abalos que eu provoquei, a maioria, não destruísse a nossa casa. Por quê? Porque olha o que diz a palavra, olha que fundamento. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão, que era o meu caso, sempre, meu Deus, foi luta, a ira, a explosão. Eu sei que é só comigo isso, ninguém tem esse problema aqui, né? Estará sujeito a julgamento. Olha que palavra forte. Ah, mas eu sou assim mesmo, meu pai era assim, meu pai era mesmo, né? Ah, não, eu estou em Cristo, eu não sou mais eu quem vivo. Estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, na ira, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Irmão, a gente brinca com essas coisas, se ira, um chama o outro disso, outro chama o que, e acha que é tudo normal. Não é, irmão, não é. A Bíblia está aí, depois você vai rever isso. Isso tudo vinha no meu coração, eu mirei, né? Eu explodi. Cara, aí o que Jesus continua dizendo? Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta ao altar, versículo 23, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, você feriu, a tua reação foi ferina. O que Jesus mandou? Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Deus não aceita a minha oração quando antes da oração eu feri quem está do meu lado, irmão. Então como é que eu quero construir um casamento, uma família, no meio de brigas, sem reconciliação? Então o terceiro segredo na vida minha e da Beth, da nossa família, foi isso. Principalmente eu, centenas de vezes voltei atrás aos meus filhos: perdoa, o pai falou duro demais. No Gil, uma vez eu me lembro, nós morávamos em Itajaí, 15 anos, 4 filhos adolescentes em casa, vocês imaginem, 4 filhos adolescentes em casa, porque a diferença é 5 anos entre o mais velho, 2 meninos e 2 meninas, e no meio tinha 2 chamados Rafael e Priscila. Meu Deus. Quer dizer, eu dizia: Deus, eu quero mudar. Então tá bom, eu vou te dar 4 filhos em 5 anos, e no meio vai ter o Rafael e a Priscila para te trabalhar. Uma vez o Gil, naquelas coisas de adolescência, me enfrentou. Cara, eu sentei-lhe um tapa nele, uma explosão de ira. Na hora, eu caí de joelho na frente dele. O Espírito Santo já me fez lembrar isso aqui. Olha aqui, ó. Ali se lembrar que o seu filho tem algo contra você, vá se reconciliar primeiro com ele. Dobrei o joelho na frente: filho, me perdoa. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Me perdoa. Ele já caiu de joelho também. E depois já veio Beth, já veio Rafa, já veio. Cara, tem princípios inegociáveis que trabalham o meu ser para ser Cristo. Amém? Vai primeiro reconciliar-se, depois volta atrás da oferta, depois vai orar a Deus. Então a Beth e eu, depois vamos ver no próximo, oramos juntos há 50 anos. Mas muitas vezes dos 50 anos, antes de orar, eu tinha que acertar com meus filhos, com a minha esposa, para ter esse ambiente que vai falar. Entende? Logo na frente. Aí o terceiro, ainda, confessar em Efésios 4. Olha só esse, irmão. Como é que um homem como eu
podia falar com Deus, ou construir um casamento e uma família de 50 anos. Cara, se essas palavras não tivessem entrado dentro e buscado viver, por exemplo, olha Efésios 4, 26 e 27, quando você ficar irado, o Espírito Santo falava claro comigo, não peque, muitas vezes engoli seco, apazigue sua ira antes que o sol se ponha. Na Bíblia, o dia termina quando? Quando o sol se põe. Então, eu me irava, pecava, feria. Cara, como é que eu vou terminar meu dia assim? Vou buscar paz, apaziguem. Aliás, Mateus 5,9, a primeira vez que Jesus apresenta a gente como filho de Deus, primeira vez, era uma contracultura no judaísmo. Deus diz, ó, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que buscam a paz verdadeiramente são filhos de Deus, mas aqueles que contendem e resistem na sua contenda são filhos de outro. Antes que o sol se ponha, olha só o 27, irmão, e não deem lugar ao diabo. Então, quando alguém briga e não se reconcilia, estão dando lugar para quem? Para quem? E o diabo veio para quê? O que será que está acontecendo na sua vida, na sua família? Quem precisa se quebrantar? Quem precisa mudar? Quem? Quem precisa mudar? A mulher? A sogra? Quem? Eu preciso mudar. Aqui tem um outro texto que eu nem vou tocar agora. Só cita ali, né? 1 Coríntios 7, 1 a 5. Tá aí, muitos casais brigam e ficam de mal, não se tocam, não se abraçam, por aquela dureza de coração, aí vão se afastando, Satanás só olhando. Daqui a pouco, cai em adultério, divórcios. Meu Deus, está aqui a Bíblia. Eu quero ir para o quarto agora. Quarto segredo. Aí estamos fechando, orar junto todos os dias. Está ali? Olha só, irmãos, me lembro agora, né, nós fizemos uma viagem a Betil aí de 30 dias, ainda comemorando nossos 50 anos de casados. Vocês sabem, né, início de janeiro nós fizemos com toda a família, 7 dias juntos, comemorando os 50 anos de casado, jubileu, uau! Alcançamos, chegamos até aqui, mesmo tendo o Giovanni como marido e como pai. É milagre. É milagre, é Jesus. Por isso que eu chorei. É Jesus. É Jesus, é essa palavra viva e eficaz na vida da gente. Aí agora fizemos a Beth e eu 30 dias, um cruzeiro, atravessamos daqui do Brasil para a Itália, né? E para muita gente a gente dizia, nós estamos fazendo uma viagem de lua de mel, 50 anos de casado. Como vocês conseguem? A primeira coisa que sempre respondemos é Jesus. Ele é a diferença na nossa vida, no nosso casamento. E o segundo, ele sempre citou, que é fácil todo mundo entender, nós sempre oramos juntos há 50 anos. Com base nesse versículo. Digo-lhes a verdade. Então, orar juntos todos os dias, concordar e ligar com Jesus juntos. Isso é um casal, olha só agora. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês, está no singular ou plural? Está no singular ou plural? Plural. Então agora tem que ter no mínimo mais um. Olha que autoridade Jesus delega num casamento. Que sempre vão ser 2, no mínimo. Nós hoje, quando nos reunimos, somos 22. Começou com 2. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. E aí continua o texto, 19. Também lhes digo que se 2 de vocês, olha só, olha que propósito para o casamento. Agora não vou orar sozinho, vou buscar Deus sozinho, mas agora eu tenho alguém do meu lado. Solteiros, olha que objetivo.
Se alguém que não quer orar contigo quando é solteiro, ou orar até pelo relacionamento de solteiro, vai orar depois de casado? Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Irmãos, eu me lembro tantas vezes que a Beth e eu discutimos, que eu era muito turrão, e aí chegava um momento, que depois com certa maturidade, os 2 primeiros anos, meu amigo, quem via nosso casamento, não tinha, nem por fé dizer que ia dar certo, porque não sabia que lá na nossa intimidade tinha quebrantamento, choro, entende? Eu pedi ajuda dela, ela pedia ajuda para mim, nós oramos juntos todos os dias, e às vezes que a gente não concordava, e falava, e aí o negócio já ia se exasperar. Então vamos parar o seguinte, nós não concordamos, concorda? Sim, nós não concordamos, mas então nós vamos concordar em orar que nós não concordamos. Mas daí nós concordamos em orar que nós não concordamos, mas nós concordamos que Deus vai aclarar. Por causa desse texto. A gente orava, Deus, olha, nós não concordamos, mas como é que é mesmo? Nem o Giovanni tem razão, nem a Beth. Qual é a sua razão? O que eu preciso aprender nisso? E aí, será feito por meu Pai que está no céu. Deus foi aclarando, pois olha só o versículo 20 agora. Só o versículo 20 agora. Pois onde se reunirem 2 ou 3, em meu nome, o que Jesus falou? Ali estou eu no meio deles. Então qual é o segredo do nosso casamento? Olha o milagre, irmãos. Um homem irado, descontrolado, eu nunca dei lugar para o diabo, porque quando eu mirava e pecava, o que eu fazia? Segundo a Bíblia, ia me reconciliar, pedia perdão. Eu conto no livro lá, o dom de língua, né? Até um negócio no futebol lá em Blumenau, quando eu pastoreava lá em Blumenau, né? A gente jogava futebol sábado à tarde e dava aquele quebra-pau, né? Que os ímpios sabem jogar melhor futebol do que a maioria dos crentes, né? E eu era desses, que era entrava no campo, já tinha que dar tudo certo, senão e aí nós fizemos uma regra. Eu era pastor, junto com mais 1 ou 2 irmãos, não me lembro na época. Então nós vamos botar uma regra. Ó, quem reclamar, quem brigar na hora do jogo, vai ficar 5 minutos no banco e não pode substituir. E se voltar e brigar de novo, discutir de novo, vai ficar 30 dias sem jogar. Tá certo? Tá certo. Ó, o presbitério aqui, os pastores decidiram isso. Tá bom, quem foi o primeiro? Eu. A ser disciplinado. Irmãos, esse homem, Deus conseguiu transformar. Deus conseguiu transformar. E hoje a gente pode olhar para trás e dizer, valeu a pena, Jesus. A cruz é real. O evangelho da cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós, os que estamos sendo salvos de nós mesmos. Ele é o poder de Deus. É o poder que transforma. Mas tem que botar em prática esses princípios. Tem outros, depois vocês vão ver. Está aí o material. Depois talvez eu dê para fazer um flyerzinho. Vale a pena, estuda isso. Quantos homens temos aqui? Homens. Quantos homens? Aleluia. Podia dar um aleluia assim, voz um pouco mais grossa agora. Vamos lá. Quantos homens temos aqui? Aleluia. 1, 2, 3. Yes. Cara, pega esse material aí, senta com a tua esposa, com a tua família, estuda esses textos, vamos botar em prática isso? Vamos, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu casamento é uma bênção, os meus filhos serão bênção, os meus netos serão bênção, porque a minha vida, o meu casamento, a minha família tem um propósito: revelar a palavra viva e eficaz. E no meio de tantos casamentos se dissolvendo, tantas famílias se destruindo, meu irmão,
Nós somos luz mais do que nunca, porque as trevas reinam nas famílias, mas as famílias de Deus, iluminados pela palavra, obedientes à palavra, vão fazer a diferença. Por quê? Eu tenho convicção do que a Bíblia diz. Depois você pode ler lá em Atos 2, Atos 3, segundo discurso de Pedro, desde os 16 ali, que ele prega arrependimento de novo. Aí ele fala que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, e aí ele dá essa palavra profética para a igreja. Convém que o céu contenha o Filho do Homem, até o tempo da restauração de todas as coisas preditas pelos santos profetas. Porque Deus profetizou desde Samuel, aí começa, e Moisés, todos os profetas, um por um, mas todos já são um por um, mas reforma, um por um, falaram destes dias que nós estamos vivendo, irmãos, que os casamentos e as famílias estão uma vergonha, como Jesus também predisse, que um dos sinais do final dos tempos, os homens estariam casando-se e dando-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Mas Deus disse, espera aí, mas tem um remanescente, eu vou restaurar. Eu vou restaurar o homem no governo que eu entreguei para Adão, e agora eles têm Cristo como referência. O homem é o Cristo dentro de casa, o homem é a imagem de Deus como Pai. O homem pode mudar toda a sua história. Esse final de semana que vem eu vou fazer uma imersão com os homens ali em Pissarras. O tema que eu botei lá, homem, pátria, pais de gerações. Porque a palavra família, lá em Efésios 3,14, quando diz que toda família que leva o nome do Pai, nos céus e na terra, essa palavra família ali é pátria. Um homem começa uma nova geração. Um homem honrado, que leva um casamento honrado, que vive os princípios da palavra, ele vai ser lembrado por gerações. E ele forma uma geração que vai ser um povo, como Deus sonhou, uma pátria, os Gilvanitas, os Abezeus, os Isabelitas, os Abelitas, que teu nome seja uma pátria, que você formou gerações, com um propósito único, manifestar a imagem de Deus, e a palavra de Deus como viva e eficaz. Amém? Esses são os que vão participar do grande casamento do Cordeiro, porque antes, por causa do Cordeiro, eles honraram o seu casamento. Jovens, meninas e meninos, não se deixe envolver por paixões da juventude. Guarda-te para um casamento honrado. Espera em Deus. Não seja um test drive. Não deixa ninguém tocar em você para experimentar. Não, você está sendo guardada para alguém, ou guardado para alguém. Nós oramos todos os dias, Beth e eu, pelos nossos netos, pelos casamentos dos nossos netos, e não temos dúvida que Deus já tem preparado homens e mulheres de Deus, mesmo com essa arruaça que está aí, porque nós cremos no projeto de Deus para a família. Eu creio, você crê? E crê que você é o propósito de Deus para mudar a história de gerações? Eu quero orar em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. O mundo jaz no maligno. Muito obrigado, Deus. Porque os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. Muito obrigado, Deus, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra hoje, mas ela também é luz para o meu caminho, ela me aponta e ilumina para amanhã. Eu estou vendo a minha família, eu estou vendo os meus filhos, meus netos servindo ao Senhor, sendo todos arrebatados por causa do meu testemunho. Você pode dizer isso? Diga profeticamente: o testemunho de Cristo na minha vida vai mudar o meu casamento e as minhas gerações.